Graça e paz, meus irmãos. Que Deus possa nos abençoar novamente nesse dia 9 de setembro, onde nós vamos estudar o capítulo de número 9 do livro de Atos. Meu nome é Ronaldo Lucchini e nós estamos novamente dando continuidade ao nosso estudo do livro de Atos. Hoje, como sendo dia 9, nós estamos desde o dia 1º fazendo esse trabalho, desenvolvendo a leitura, incentivando a leitura bíblica para os membros da nossa igreja e para todo aquele que quiser fazer um acompanhamento bíblico, versículo a versículo, conosco. Hoje nós estaremos lendo o capítulo de número 9 e espero que você goste, espero que você esteja aprendendo e esteja se deliciando com essas navegadas que nós estamos dando sobre a palavra de Deus. O capítulo de número 9 começa o quê? Começa com Paulo continuando a perseguir a igreja. Desde o capítulo 7, nós vemos Paulo perseguindo a igreja. Ele teve participação na morte de Estevão, teve participação também na expansão até a terra de Samaria, no capítulo de número 8. E agora no versículo 9, Paulo estava seguindo e ameaçando os seguidores de Cristo Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu uma carta de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esse documento, Paulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Primeiro ponto aqui. Até então, as pessoas, os seguidores de Cristo, não eram conhecidos como cristãos. Eles eram conhecidos como o povo do caminho, porque eles iam de um lugar para o outro e sempre no meio do caminho eles começavam a pregar, eles paravam e falavam através da pregação do evangelho, através do nome de Cristo Jesus, exaltando o nome poderoso de Jesus em todos os lugares que o Espírito Santo de Deus os mandava. Então eles eram conhecidos como o povo do caminho, ou seguidores do caminho do Senhor, como diz nessa tradução. E na estrada de Damasco, indo para Damasco já com a carta na sua mão, podendo entrar nas sinagogas e destruir e prender quem estava falando de Jesus, aí nós temos o encontro primordial entre Paulo e Jesus Cristo. No versículo de número 4 dizia: ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Nós temos um evangeliquez, desde que eu me converti, que alguns pastores pregam que Paulo caiu do cavalo, né? Ah, mas ele era um servo de Roma e normalmente ele, capitão, pela sua patente, ele poderia estar em cima de um cavalo. Mas aqui nós vemos que ele caiu no chão, somente caiu no chão, não caiu do cavalo, não tinha nem cavalo nenhum. Porque ele queria se misturar com as pessoas e provavelmente ele não estava em cima de um cavalo. Mas aí ele querendo se misturar com as pessoas, ele teve um encontro com o Todo-Poderoso. E o encontro com Jesus Cristo custou-lhe a sua visão. E aí nós vemos que ele perde a visão. E aí o anjo do Senhor, Jesus Cristo, diz para ele: em Damasco você vai encontrar um homem chamado Ananias. Vai até a casa de Ananias, na rua direita, deu o endereço todo certo para de onde estaria Ananias, e Ananias iria orar pela vida de Paulo, e Paulo seria curado. Preste atenção numa coisa. Versículo 10. Em Damasco morava um seguidor de Jesus Cristo chamado Ananias, e ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias. E ele respondeu: estou aqui, Senhor. Olha o que o Senhor disse para Ananias: apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Presta atenção numa coisa. Ananias teve uma visão e não era para ir para a casa dele. Era para ir para a casa de uma outra pessoa, orar para uma outra pessoa. E uma outra pessoa da qual ele estava com medo. Porque Ananias, no versículo 15, diz: mas Senhor, disse Ananias, esse homem, ele é perseguidor, ele é nosso perseguidor. Muita gente tem falado mal a respeito desse homem, todas as maldades que ele fez em Jerusalém, com os que creem no Senhor. E agora
Ele veio aqui em Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos aqueles que o adoram. Aí Deus fala para Ananias assim: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. É forte isso, né, irmãos? Eu não sei você, mas eu acho que a gente precisa parar um pouco nessa nossa leitura para meditar um pouco em como Deus ele é bondoso e como Deus ele é misericordioso comigo e com você. Por quê? Porque Deus tem uma missão e um propósito para todos. E o perdão e a redenção de Jesus, ele não tem limites. A redenção de Jesus, ele vem para todas as pessoas. E ele escolheu uma das piores pessoas que existia na época para se transformar na melhor pessoa. Deus cata os piores para transformar nos melhores. O pior era Paulo, perseguidor e matador de cristãos. Paulo era terrível, irmãos. Paulo era cruel e matava os cristãos e perseguia os cristãos. Olha que coisa horrível. Mas aí também Paulo dá o quê? Dá um ótimo evangelista. Por quê? Porque ele fala com intrepidez e coragem. E por que Deus o deixou cego? Deus deixou ele cego para que ele pudesse ver que todo aquele conhecimento que ele tinha adquirido através de Gamaliel, através das leis que ele tinha estudado tanto e idolatrado tantas leis, Jesus queria dar um apagão em tudo isso e reiniciar, né? Ele deu um resetou a cabeça de Saulo através do que? De uma cegueira, através de mostrar para Saulo o quanto ele é impotente, o quanto ele é frágil, o quanto ele é pequeno diante de Jesus Cristo. E Jesus tirou aquilo que acho que mais acentuava a vida dele, que era a visão que ele tinha das coisas. Deus tirou isso. E Deus colocou a devolver a visão dele nas mãos de um homem bem simples, que na palavra ainda não aparece mais depois, ele só aparece nessa obediência de Deus, mostrando que nós temos que ser obedientes à voz do Senhor, independente do que o Senhor pedir para mim e para você. Como eu sempre falo, se o Senhor fala para você que é um gerente de banco, ou você tem um cargo de presidência em alguma empresa, se Deus falar para você largar tudo e vender água de coco na praia, pode fazer isso que você vai se dar melhor do que você está se dando no seu emprego. Se Deus falar para você largar tudo e você tomar uma posição com Ele em algum lugar, pode fazer isso, porque Deus ele vai te honrar. Preste muito atenção e seja obediente na voz do Senhor. Amém? Que isso sirva de lição para mim e para você. E outra coisa interessante é que quando o Senhor aparece para Ananias, ele fala, olha, vai na casa de Judas, que Saulo vai estar ajoelhado e orando. Saulo, mesmo sem ter a visão de volta, já estava buscando mais a presença do Senhor e buscando entender e compreender aquilo que tinha acontecido com ele. Quantas vezes nós vamos à igreja e Deus fala tanto aos nossos corações e quando nós chegamos em casa nós já esquecemos tudo o que Deus falou? Quantas vezes nós temos experiências absurdas dentro da igreja, dentro da nossa casa, dentro da palavra de Deus, com Deus falando diretamente aos nossos corações, e basta um simples tocar de campainha que tudo muda, basta um simples latido de cachorro que tudo muda na nossa cabeça e nós acabamos esquecendo tudo aquilo que Deus falou para nós. Peguemos o exemplo de Paulo, perdeu a sua visão e queria conhecer mais daquele que tinha tirado a visão. Conheça mais de Deus, busque mais ao Senhor, tá bom? E vamos lá, e aí do versículo de número 9 até o versículo de número 23, Saulo começa a pregar na onde? Na cidade de Damasco. Olha que coisa mais louca ainda, irmãos. Saulo pegou a carta que ele poderia
prender os cristãos e perseguir os cristãos na cidade de Damasco, Paulo pegou essa carta e usou a carta para entrar aonde? Nas sinagogas e falar o quê? Falar de Jesus. Engrossar mais o caldo dos cristãos, daqueles que estão no caminho. Paulo, de perseguidor daqueles que estavam no caminho, se tornou o caminho do Senhor. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa que Deus faz aqui e fortalece ainda mais nossa crença no Evangelho. Porque as pessoas ficaram em parafuso. Você lê nos versículos e fala, não estou entendendo, ele estava perseguindo os cristãos, matando e prendendo, e agora está falando bem de Jesus? Que coisa esquisita. E aí eles planam o quê? Eles tentam o quê? Eles planejam o quê? Eles planejaram já matar Paulo na primeira instância. E aí Paulo vai o quê? Ele foge para... Ele foge para Jerusalém. E aí em Jerusalém ele quer encontrar os apóstolos, mas ele não consegue porque todos os apóstolos tinham muito medo dele, porque ele era matador de cristãos, ele era matador de... E como vão apresentar os apóstolos? Quem vai apresentar os apóstolos? Tem que ser um homem muito de Deus. Tem que ser alguém que está andando dia a dia com o Senhor. Tem que ser alguém que está transbordando de experiências com Deus e transbordando da presença do Espírito Santo. E quem é esta pessoa? Quem? Barnabé. Versículo 27. Então Barnabé veio ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos. Eita, Barnabé. Barnabé, também conhecido como José das Consolações, veio consolar Paulo e levou Paulo para onde? Para próximo dos apóstolos. E Paulo passou um bom tempo junto aos apóstolos, confessando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e pregando com voracidade aquilo que ele estava aprendendo. Paulo não ficava pensando se era o certo ou não. Paulo sabia que era o certo. Paulo não ficava pensando se ele tinha conhecimento suficiente para falar do amor de Deus. Ele simplesmente falava. Ele simplesmente vomitava tudo aquilo que ele estava com aquilo no coração. Diferente de nós que hoje em dia nós ficamos limitados. Mas eu vou evangelizar se eu não sei falar de Jesus. Como você não sabe falar de Jesus? Se você não sabe falar de Jesus, porque você não conhece Jesus Cristo. Conheça mais Jesus, que assim você vai conseguir falar de Jesus. Ah, pastor, mas não é meu ministério. Esse é o ministério, porque todos nós temos este ministério de divulgação da palavra de Deus. Em Mateus 28 diz, ide por todo o mundo e pregar o evangelho. Quando Jesus fala ide, ele não especifica só os evangelistas, os missionários, os pastores, os que têm ministérios, os que não têm ministério. Não, ele fala todos. Todos inclui eu e inclui você. Você. Isso, exatamente. Agora bem, você. Exatamente, inclui você. O que você tem feito para a pregação do evangelho e para a divulgação do evangelho. E Paulo começa a pregar o evangelho junto com os apóstolos, e aí no decorrer do versículo 31, até o versículo 31, você vai ver que tentaram matar Paulo pela segunda vez. Olha que coisa doida. Ele tem encontro com Jesus, começa a pregar a palavra de Deus, aí começam a matar. Tentam matá-lo, ele foge. E aí ele vai até os apóstolos para ver se com portas dos apóstolos ele poderia ficar mais seguro, sei lá, entender e compreender mais o que estava acontecendo. Começa a ficar com os apóstolos, começa a pregar de Jesus, tentam matar ele novamente. É o preço que aqui Deus falou. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Paulo e Saulo sofreu muito por causa do nome de Cristo Jesus. Isso ainda nós não falamos nem ainda do espinho na carne dele, mas nós vamos dar uma boa pincelada em tudo que Paulo está fazendo, porque aqui começa a divulgação do evangelho para as pessoas que não são judias, porque Paulo ele é escolhido para falar com os judeus e com os não-judeus. Isso vai dar um rolo ainda, irmãos. Por isso que é bom você ficar ligadinho no livro de Atos, porque ainda vai dar muita confusão. Vai piorar muito antes de melhorar. Mas nada aos nossos olhos piorando ou melhorando,
vai fazer com que o plano de Deus seja frustrado. A dureza do coração de Pedro, a, a, o jeito de Paulo falar, a braveza, pode-se dizer assim, de Paulo, nada vai impedir que o evangelho seja divulgado e seja colocado em crescimento direto. Mas vamos lá, do versículo 32 até o versículo 43 do livro de Atos, capítulo 9, diz que aí já pulou, saiu de Paulo e foi para Pedro. E Pedro viajava por toda a parte. Um dia ele foi visitar um povo de Deus que morava numa cidade chamada Lida. E nessa cidade ele foi visitar um cabra chamado Enéas, e era um paralítico que fazia 8 anos que não saía da cama. 8 anos. E aí Pedro foi lá e falou: Enéas, Jesus Cristo já curou você, levante-se e arrume a sua casa. Eita glória! Deixa eu pegar uma parte aqui. Falar alguma coisa para você, que às vezes você tá aí me ouvindo e tá com a sua casa bagunçada, tá com a sua parte financeira, tá com a sua vida espiritual, tá com a vida sentimental, com a vida de relacionamentos bagunçada. Levanta e arruma a sua casa. Por quê? Porque Jesus Cristo já te curou. Se Jesus Cristo já te curou, toma posse da cura e faça aquilo que Deus mandou você fazer. Para de ficar arrumando desculpas e arrume atitudes, convicção na sua vida para você fazer aquilo que Deus tem para você, tá bom? E aí também havia na cidade de Jope uma seguidora de Jesus chamada Tabita. O nome em grego o seu nome em grego é Dorcas. Algumas traduções vão falar Dorcas e outras Tabita. Ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando os pobres. Eita glória! É engraçado porque ela fazia isso, ajudava os pobres, ela não ia na igreja, não fazia nada. Ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração e ao próximo como a si mesmo. Esses são os mandamentos que Deus colocou no seu coração. Às vezes, se você não está indo na igreja, mas está fazendo bem para as pessoas, às vezes é isso que Deus quer para você. Ah, mas por que eu preciso ir na igreja? Você precisa ir na igreja para ser tratado por Deus e para que Deus fale mais com você, para adquirir o conhecimento que você tem. Porque às vezes é na igreja que você vai encontrar pessoas para ajudar e pessoas para orientar. E pastor, mas aqui ela só fazia o bem para todos os pobres, ela amava o próximo como Deus ama. É necessário que façamos isso, porque é fácil a gente amar as pessoas cheirosas, as pessoas que não são pobres, as pessoas que não nos dão prejuízo. É fácil amar as pessoas que acrescentam as coisas na nossa vida. Mas a partir do momento que as pessoas param de acrescentar coisas na nossa vida, o mundo vira as costas. Mas nós temos que ser diferentes. Nós não podemos abandonar as pessoas que param de acrescentar coisas na nossa vida. Seja você, cadê você? Seja você um acrescentador de bênçãos na vida do seu irmão. Não espere ser abençoado para abençoar. Abençoe. Essa é a fé. A fé é a firme convicção de coisas que se esperam e não aconteceu. Então, abençoe antes de ser abençoado. Porque se você abençoar para depois abençoar, é assim que o mundo trata as pessoas. E você não é do mundo. Amém? Cadê? Você não é do mundo. Vamos lá. E aí Pedro, conhecendo essa menina chamada Tabita, essa mulher chamada Tabita, ela ficou doente, no versículo 37, e morreu. Olha que coisa, morreu. Meu Deus do céu. E aí todo mundo foi chamar Pedro e falar, a menina era tão boazinha, essa mulher tão boazinha, fazia bem para todo mundo, não fazia mal para ninguém. Ela conhecia Jesus, conhecia Deus, amante do Senhor, e morreu. E aí, por favor, Pedro, vai lá até a casa dela ver o que acontece. E aí Pedro foi lá. E chegando lá, Pedro mandou que todos saíssem do quarto, no versículo número 40. Se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse, Tabita, levanta-se. E ela abriu os olhos e quando viu Pedro, sentou-se. Olha o que acontece quando você é um servo do Senhor. Quando a palavra de Deus fala que mortos vão levantar, mortos vão levantar. Ah, pastor, mas isso não está acontecendo nos dias de hoje? Será que isso ainda acontece nos nossos dias? Sim, acontece nos nossos dias. Como? Eu era pobre, perdido, sem luz, sem Jesus. Quando encontrei
o Senhor, ele estendeu a sua mão para mim e aí mudou tudo. Eu era morto, eu estava morto, eu estava enterrado no meu pecado e o Senhor Jesus Cristo olhou para mim e falou: Ronaldo, levanta e anda, porque você está vivo agora. E eu falo assim, dessas palavras para você que está me ouvindo. Levanta e anda, porque você já está vivo. Você não faz parte mais dos mortos desse mundo. Você faz parte dos eternos deste mundo, daqueles que têm a vida eterna, que também são chamados de cristãos, também são chamados dos que estão ao caminho, também são chamados de pequenos cristos. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente. Esse foi o capítulo de número 9, capítulo da conversão de Saulo. Espero que você tenha gostado. Amanhã nós vamos falar a respeito do capítulo de número 10 e nós vamos falar lá na igreja. Espero conseguir gravar lá na igreja para passar para vocês para cá, tá bom? Que Deus abençoe, um beijo no seu coração e pense que você era morto, mas você está vivo, tá bom? Que Deus abençoe. Fui. Au!